E a Polícia Civil está mais perto de saber o que realmente aconteceu durante a ação da PM, que resultou na morte de 2 irmãos lá em Trindade. Novas testemunhas estão sendo ouvidas e a perícia do computador de um dos jovens deve ajudar na investigação. Quem conta os detalhes é o repórter Maicon Leão. A força-tarefa que investiga o caso recebeu nesta segunda-feira o laudo da perícia, feito pela Polícia Técnico-Científica no local onde os irmãos Vitor de Paula e Caleb de Paula foram mortos. Novos questionamentos foram apresentados pelos delegados à frente da investigação e um complemento deve ser entregue pelos peritos nos próximos dias. Uma complementação desse laudo respondendo a essas indagações que no primeiro não foram tocadas, né? Foram perguntas que não foram importantes, que na visão da Polícia Civil é importante ser analisada e que os peritos observaram a viabilidade de se analisar e que é possível responder. Então nós estaremos aguardando essas respostas. O computador e o celular de Caleb foram entregues pelo pai na delegacia. Os equipamentos devem passar por perícia já nesta terça-feira. Eles devem ajudar a esclarecer como foi a rotina do irmão mais novo no dia da ação. Até agora, mais de 19 testemunhas já foram ouvidas, a maioria vizinhos. Segundo um dos delegados que faz parte da força-tarefa, os depoimentos confrontam a versão dos policiais. Outras 9 testemunhas surgiram no início da tarde desta segunda-feira. 3 delas já foram ouvidas pela polícia. O restante deve comparecer à delegacia ainda essa semana. Por isso, o depoimento dos policiais do BOPE, que estava marcado para essa quarta-feira, foi adiado para a semana que vem, ainda sem data definida. Com base nos depoimentos de testemunhas, a força-tarefa já sabe o horário em que tudo aconteceu. Nós temos a cronologia exata do que aconteceu, de todas aquelas circunstâncias, com base nas provas testemunhais e no que as testemunhas apresentaram para nós. O delegado acredita que em até 10 dias as investigações já apontem para o que realmente aconteceu dentro daquela casa no último dia 6. Além da Corregedoria da Polícia Militar, que montou uma investigação paralela, o Ministério Público também entrou no caso e tem inclusive participado de reuniões com a Polícia Civil. Uma reconstituição simulada também vai ajudar a confrontar as versões das testemunhas e dos policiais. E a gente continua falando sobre esse assunto porque a Rosane volta a falar agora ao vivo sobre a morte desses 2 jovens. Rosane, boa tarde, é com você. Boa tarde. Sim, novidades em relação à perícia do local onde as mortes aconteceram. Esse laudo foi encaminhado no final do dia de ontem à Polícia Civil e a Superintendência de Polícia Técnico-Científica já adiantou que foi constatada aí uma alteração na cena, ou seja, no local onde essas mortes aconteceram. Está aqui o perito criminal Ricardo Massi, que diz pra gente que alterações foram constatadas na cena do crime. Boa tarde a todos. É importante registrar que quando nossa equipe de perícia criminal, no caso do grupo de homicídios, se fez presente na cena do fato, o local não estava preservado. Em razão disso, várias alterações foram constatadas no cenário. Quais delas, por exemplo? Como, por exemplo, móveis e outros objetos do interior da residência revirados. Os corpos? Os corpos não estavam presentes, uma vez que houve resgate médico pelo bombeiro militar ou pelo SAMU, não tenho a informação aqui no exato momento, com o intuito justamente de salvá-los, de garantir sua sobrevida. Constatada essa alteração na cena das mortes aí, qual é o prejuízo disso para a investigação e o que isso também pede aí a perícia de avançar nesse trabalho? Bem, o propósito da perícia criminal em casos de intervenção policial é justamente estabelecer a dinâmica, ou seja, a sequência completa dos eventos, todas as circunstâncias, desde o adentramento até o enfrentamento, entre outros fatos que tenham levado no caso concreto, à morte dos indivíduos. O que acontece é que justamente a situação de apurar se houve legitimidade ou um eventual excesso fica prejudicada, haja vista a alteração desse cenário. Então essa alteração vai prejudicar justamente o propósito original da nossa ida como polícia científica ao cenário. Impede, por exemplo, a constatação de se houve ou não a violação do local do crime? Bem,
A constatação de uma alteração, ela já foi feita, todavia é importante registrar também aos telespectadores que não houve vestígios, ou melhor, nossas equipes não detectaram quaisquer vestígios de que essas alterações tenham se dado de modo proposital, ou seja, com o intuito de ludibriar ou de complicar as investigações, sendo que podem ter sido feitas tanto pelas próprias equipes policiais, exemplo de uma busca por armas ou drogas, bem como por familiares que lá estiveram, bem como vizinhos ou outros curiosos que não raro entram em cenários e procuram ou alteram, às vezes inadvertidamente, como pisar em uma poça de sangue ou pisar em qualquer outro tipo de vestígio ou esbarrar mesmo sem ter a consciência de que estão prejudicando investigações. Que elementos ficam prejudicados na investigação policial com essa alteração da cena? Bem, neste caso, a própria dinâmica, ou seja, a própria sequência de atos que se passaram naquela situação. Mas, em razão deste prejuízo, a polícia científica normalmente procede a uma perícia chamada reprodução simulada ou reconstituição, que uma vez solicitada pela autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia que está conduzindo as investigações, e no caso concreto é o GIH de Trindade, nós temos a condição de tentar suprir essa falha. Claro, na reprodução simulada já se correlacionam as oitivas dos envolvidos, bem como os elementos materiais remanescentes. Obrigada, Ricardo, pelas informações. E essa possibilidade da reconstituição já foi inclusive anunciada pela Polícia Civil e agora então deve ser acontecer diante desses fatos. Obrigado pela entrevista e eu volto com vocês aí no estúdio. Grande abraço a vocês, obrigado.